Fala galera do Raposeiros, meu nome é Lucas Santiago e vamos para mais um vídeo falando sobre o Cruzeiro. Mas antes disso, solta a vinheta! Cruzeiro, o guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado e pra sempre eu vou te amar. Mais um vídeo de informações do Cruzeiro, depois de sábado, que raiva que me deu. Cruzeiro ali com a vitória na mão e tropeçando por erros individuais novamente. Desceu Giovani, pra que cometer aquele pênalti ali? Mas bola pra frente, pensar aí no Avaí no próximo sábado. E falando no Avaí, o Cruzeiro já tem um desfalque certo, que é o Matheus Barbosa, o volante e artilheiro do Cruzeiro. Ele que pertence ao Avaí, então cláusula de contrato, não pode jogar contra o seu ex-clube, né? Atual clube, ex-clube, vamos dizer. Clube detentor dos seus direitos, é isso aí. E ele não vai poder jogar contra o Avaí, apesar que ele está com problemas físicos também. Então, são duas coisas aí que iriam tirar o Matheus Barbosa de todo jeito da partida. Ele talvez poderia até entrar no lugar do Giovani Piccolombo, que não tem jogado muito bem aí. Inclusive, atrapalhou bastante o Cruzeiro. E para mim, o Mozart tem que rever essa escolha aí do Giovani Piccolombo e do Rafael Sobis lá na frente aí, pra gente não ter essas falhas aí e começar a ganhar, porque tá complicado. Continuando falando sobre as notícias do Cruzeiro, falar sobre o nosso ex-presidente, o José Dalai, um cara que eu gostava muito, viu? Gostava dele como presidente do Cruzeiro, um cara meio inexperiente, mas um cara cruzeirense mesmo, e queria colocar o Cruzeiro no lugar, ele e aqueles empresários. Eu acho que se tivessem tido mais tempo, inclusive eles escutavam muito o torcedor, tinha dado certo. E a questão do José Dalai, ele cobrando do nosso atual presidente, o Dr. Sérgio Santos Rodrigues, atitude, ele cobrando que ele possa fazer algo ali para limpar o Cruzeiro desses conselheiros que ajudaram a destruir o clube, que foram remunerados, e das pessoas que fizeram mal ao clube. Ele fazendo uma cobrança muito grande para o presidente, falando que ele sim pode começar aí, dar uma limpada no Cruzeiro. Concorde, mas o que ele falou é o que todo torcedor quer, o que todo torcedor cobra é a limpeza do Cruzeiro, deixar o Cruzeiro assim limpo dessas pessoas que fizeram tanto mal para o Cruzeiro. E infelizmente são pessoas igual esses conselheiros que decidem o futuro do Cruzeiro. Então como a gente vai pensar em um futuro melhor sabendo que essas pessoas que estão lá fizeram o que fizeram? Então, uma cobrança muito boa do José Dalai, que não é só dele, mais de 9 milhões de torcedores aí. E falando sobre outra notícia do Cruzeiro aí, falar sobre o Marcelo Moreno aí, gente, que se tornou o maior artilheiro estrangeiro do Cruzeiro. Ele ali numa entrevista, saiu as matérias, ele falando que todo mundo se sente incomodado com os salários atrasados, que a gente cobra muito, muita gente fica, os jogadores, ele falou que o jogador sim, tá dando sangue, tá dando raça, mas ele falou que todo mundo que fica com salário atrasado fica chateado. Ele mesmo falou que abriu mão de um contrato milionário na China para vir pro Cruzeiro e ter salários atrasados é complicado. E ele diz que os jogadores ainda ajudam os funcionários que têm uma condição menor, que também não estão recebendo salário com cestas básicas e tudo mais. Então uma boa ação da galera aí, dos jogadores do Cruzeiro aí. E é o que eu falo, gente, o que o Marcelo Moreno fez aí para voltar pro Cruzeiro, o Fábio tá no Cruzeiro aí, isso não é para qualquer jogador não, a gente tem que dar muita moral. O Léo queria ficar no Cruzeiro, mesmo com esse turbilhão, então é coisa de valorizar mesmo. E falando sobre o Fábio aí, o Fábio que teve uma sondagem do Grêmio, só sondagem, foi explicado hoje. O nosso diretor Rodrigo Passana já falou que o Cruzeiro vetou a saída do Fábio de qualquer negociação. Aí o Fábio também, gente, ele não quer sair do Cruzeiro, pode ter certeza disso. Ele já teve muitas oportunidades, inclusive eu tô com a camisa dele aqui, ó, de 2015. Ele não vai sair do Cruzeiro, não vai com certeza aposentar no clube aqui. E se Deus quiser vai aposentar com o Cruzeiro na Série A. Foi uma coisa... Falaram aí, com certeza o Grêmio é esperto, tá querendo um bom goleiro, indicação do Filipão, que é o baita treinador, tá querendo os melhores ali pra ele.
Poderia talvez tirar o Fábio ali, mas o Fábio tá 100% concentrado no Cruzeiro, fazer o Cruzeiro voltar para a Série A, que é o que a gente mais almeja aí nesse campeonato. E, gente, teve uma nova data marcada aí para votação do mudança de estatuto. Então vai ter a mudança de estatuto aí, e se for votado aí, for aprovado, o Cruzeiro pode virar o primeiro clube empresa aí, assim, oficial mesmo do Brasil, a SA, Sociedade Anônima. Então eu acho legal sim, mas tem que ter pessoas capacitadas à frente do Cruzeiro. Beleza, vai entrar dinheiro de investidores, mas quem que vai estar à frente do Cruzeiro? Quem que vai ter capacidade de gerir o Cruzeiro? Então isso é a minha preocupação, é tanto que a mudança do estatuto aí, que muita gente tem um interesse, que o Cruzeiro precisa de uma mudança de estatuto, que a gente não pode ficar refém de um estatuto. Provavelmente, se o estatuto fosse um estatuto bom, talvez o Sérgio Santos Rodrigues nem estaria no Cruzeiro mais de tanta pressão. Talvez a galera teria pedido um impeachment. Ou então até mesmo, naquela época, se o estatuto fosse bom mesmo, essas pessoas, esses conselheiros que foram remunerados já deveriam sair de cara. Então são coisas que eu fico pensando assim, tem que ter uma mudança do estatuto, mas tem que ter pessoas sérias, capacitadas à frente do Cruzeiro. E quem estava começando aí os moldes para a mudança do estatuto é o Dr. Gilvan, que deixou dívida de Arrascaeta, de Riascos. O Cruzeiro começou a dar calote na galera, foi na gestão do Dr. Gilvan. Então, como prêmio, qual que vai ser? Ele ser um dos percussores ali para a mudança do estatuto. Então, me ajuda aí, né, gente? Literalmente me ajuda aí, porque aí fica difícil. A gente já cobra, mas não pode continuar a situação desse jeito, não. E falar sobre o Mozart aí, ele que respondeu aí umas perguntas sobre o Marco Antônio. Ele disse que vê o Marco Antônio como um 8 e tal. Ele disse que o Marco Antônio, de acordo com os treinos, vai ter sim suas oportunidades. Ô Mozart, eu só te falo uma coisa. Se o Marco Antônio for pior que o Claudinho, pior que o Felipe Augusto, o Marco Antônio já pode parar de jogar a bola, é agora. Marco Antônio é seleção de base, é bom jogador. Escuta o torcedor, Mozart. O torcedor falou, coloca o Nonoca, já virou titular do Cruzeiro. Coloca o Marcelo Moreno, meteu 2 gols. O Paulo entrou algumas vezes, jogou bem. Então escuta o torcedor, dá a chance pro Marco Antônio, talvez é a solução dos seus problemas. E aí sim o Cruzeiro vai desencantar e vai engatar nessa competição aí pra gente conseguir o nosso acesso. Mas seja inteligente e para de fazer certas escolhas aí, principalmente do próprio Rafael Sobis aí, que foi tanto insistido e está vivendo uma fase ruim, está jogando mal. Então não insiste com o cara. O próprio Giovani aí, jogando mal, não insiste com o cara. O Romulo também vem jogando mal, não insiste com o cara, porque você vai queimar os jogadores. Tenta uma garotada nova aí, Adriano, o próprio Flávio ali na volância, no ataque ali, Marcelo Moreno, no meio dá uma chance pro Marco Antônio. Cara, eu acho que tem tudo para dar certo e esse time fluir muito bem aí no Cruzeiro. Mas tem as suas escolhas mais sábias aí, né, Mozart? Porque senão vai ficar complicado. E essa diretoria, eles não seguram ninguém. Se você perder 1, 2 jogos aí na sequência, o trem vai ficar feio. Eu garanto pra você, então acorda aí. Então, galera, encerrando mais um vídeo. Quem puder, curte, comenta, compartilha, dá aquela moral. Ativa o sininho aí, gente. E até o próximo vídeo e avante Cruzeiro!